Bom dia, boa tarde, boa noite, estudantes da Escola 7 Ezequiel de Souza Brito. Eu, professor Manuel Filho Brandão, estou aqui em mais uma aula do segundo ano. Sejam todos bem-vindos a mais esta aula. Capítulo 7, Corpos Redondos. Cilindro. Nesta aula, daremos início a corpos redondos, explorando principalmente os cilindros e suas principais características. A gente vai ver todos os corpos redondos, mas nesta aula a gente vai falar especificamente de cilindro. Aqui uma imagem da Amazônia, porque dia 5 de setembro é dia da Amazônia. Vamos seguir. Corpos redondos, página 136. Entre os corpos redondos, distinguimos o cilindro, o cone, a esfera e os corpos obtidos a partir deles. Todo mundo sabe identificar, né? Aqui a gente tem o cone, aqui a gente tem uma esfera e aqui a gente tem um cilindro. Aí a gente vai estudar as características desses três corpos redondos, como área da superfície e volume de cada um deles. Hoje a gente vai trabalhar principalmente o cilindro, ok? Então vamos seguir aqui. Cilindro na página 137, vamos aqui aos elementos de um cilindro. Bases. São os círculos C e C' de raio R e centros O e O'. E são esses círculos aqui, ó, esse círculo da base de baixo e esse círculo da base de cima, que vai ter raio R e eu chamei de circunferência C e C' e centro O' e O, beleza? Aí a gente tem o eixo, é a reta O', ou seja, essa reta aqui, ó, que liga os pontos, que está passando pelos pontos O e O', a gente chama de eixo do cilindro, certo? Nesse caso aqui a gente tem um cilindro oblíquo, certo? Que tem uma inclinação em relação ao plano da base. Geratrizes. Os segmentos paralelos são os segmentos paralelos ao eixo do cilindro que liga pontos das circunferências das bases paralelas. Indicaremos por G o comprimento da geratriz, ou seja, eu tenho esse segmento aqui, ó, ligando dois pontos das circunferências das bases, né? Um ponto dessa circunferência e outro ponto dessa outra circunferência, que são as bases, que pertencem às bases, certo? Esse segmento aqui a gente chama de geratriz. Nem sempre a geratriz vai ser igual à altura do cilindro, porque nesse caso aqui o cilindro é oblíquo, então a geratriz vai ser diferente da altura do cilindro, porque ele é oblíquo, certo? A altura do cilindro é a distância H, que a gente chama de H, né, entre os planos que contêm as bases. Ou seja, se eu medir aqui a distância entre os planos que estão as duas bases, eu vou ter a altura, certo? Aqui o cilindro é oblíquo, então a altura é diferente da geratriz, como eu já falei. Aí se o cilindro for reto, ou seja, se o eixo do cilindro for perpendicular ao plano da base, a gente vai ter altura igual à geratriz. Mas esse é outro caso, beleza? Vamos seguir. Classificação dos cilindros, página 137. Agora a gente vai classificar o cilindro reto e o cilindro oblíquo. Acredito que você já tem bastante noções geométricas, né? A gente já viu 2 capítulos de geometria, plano espacial. Então, tá fácil de identificá-los, né? O cilindro reto vai ter esse eixo aqui, ó, que liga os dois pontos do centro das circunferências das bases, perpendicular ao plano em que as bases estão, certo? E a geratriz vai ser igual à altura do cilindro, porque ele é um cilindro reto, ok? Fácil de identificar, né? Agora, se esse eixo que passa pelos centros das circunferências dos círculos das bases tiver uma inclinação em relação ao plano em que estão as bases, a gente vai ter um cilindro oblíquo, certo? E a geratriz vai ser diferente da altura do cilindro, por conta dessa inclinação, beleza? É isso que a gente tem que perceber. Não precisa prolongar muito esses argumentos não, ok? Vamos lá. Aí tem outras características aqui dos cilindros. A gente pode chamar o cilindro de um cilindro de revolução, pois pode ser obtido pela rotação de uma superfície retangular em torno da reta que contém um dos lados dessa superfície. Daqui, ó, imagine esse retângulo aqui, ó, certo? Esse retângulo aqui girando em torno desse eixo. Imagine que fossem só o retângulo aqui. Se ele girar, ele vai formar o cilindro, entendeu? Por isso que é de revolução. Essa revolução, esse giro dele
forma o cilindro, o giro do retângulo, certo? Por isso que a gente chama de cilindro de revolução, ok? Vocês podem ver também o videozinho que eu fiz até com a música do Forrozão Tropicália, dos sólidos de revolução. O cone, o cilindro e a esfera podem ser considerados sólidos de revolução, por conta disso. Se eu tiver um retângulo, um triângulo ou um semicírculo girando em torno de um eixo, eu vou obter um sólido de revolução, ok? Aí tem essa outra característica aqui, que é o cilindro equilátero, certo? Quando é que eu vou ter um cilindro equilátero? É um cilindro reto com altura igual ao dobro do raio da base, ou seja, a altura vai ser igual a 2 vezes o raio, ou seja, a altura vai ser igual ao diâmetro da base, né? Porque o diâmetro de uma circunferência é 2 vezes o raio. Se a altura é igual a 2 vezes o raio, quer dizer que um cilindro equilátero é quando eu tenho a altura igual ao diâmetro da circunferência da base desse cilindro, ok? A gente percebe melhor em um exercício, ok? Espero que vocês tenham compreendido aí. Quando é que eu vou ter um cilindro equilátero quando a altura for igual a 2 vezes o raio, ou seja, a altura vai ser igual ao diâmetro da circunferência da base, ok? Vamos seguir. Secção meridiana de um cilindro. Uma secção meridiana de um cilindro é determinada pela intersecção do cilindro com um plano que contém seu eixo. Ou seja, que eu tenho esse plano alfa e ele está passando pelo eixo desse cilindro oblíquo, certo? Aí eu vou ter a secção meridiana. Eu tenho esse outro plano beta passando pelo eixo desse outro cilindro. Então eu vou ter a secção meridiana, certo? Se o plano passa pelo eixo do cilindro, eu vou ter uma secção meridiana. E o que é essa secção meridiana? No caso desse cilindro reto aqui, a secção meridiana é esse retângulo aqui, ó, que está tanto no cilindro quanto no plano, certo? Ó, esse retângulo aqui é nossa secção meridiana, que é o objeto geométrico comum no plano e comum no cilindro. Esse retângulo aqui que é a secção meridiana, ok? Nesse cilindro oblíquo, a secção meridiana é esse paralelogramo aqui, certo? Que está tanto no plano quanto no cilindro oblíquo, ok? Essa que é a secção meridiana, é o que é em comum ao plano e em comum ao cilindro, ok? Espero que tenha ficado claro. Agora, a secção transversal de um cilindro. Uma secção transversal de um cilindro é a intersecção do cilindro com um plano paralelo ao plano da base. Ou seja, se eu tenho um cilindro aqui, aí eu tenho esse plano alfa intersectando esse cilindro, e esse plano é paralelo às bases, eu vou ter uma secção transversal. E o que é o que vai ser a secção transversal? De novo, vai ser o objeto geométrico em comum ao cilindro e ao plano. Que objeto é esse? É essa circunferência aqui. É esse círculo aqui, na verdade. Esse círculo aqui é nossa secção transversal. E esse círculo aqui, pela essa propriedade aqui, as secções transversais de um cilindro são círculos congruentes à base. Ou seja, a secção transversal é esse círculo aqui, que é em comum ao plano e em comum ao cilindro. E esse círculo aqui, por conta de o plano ser paralelo às bases, esse círculo aqui vai ser congruente às bases do cilindro, que são outras circunferências, certo? No caso, essas três circunferências aqui são congruentes, certo? As duas bases e essa secção transversal no meio, ok? Área da superfície de um cilindro reto, página 139. Quando a gente fala da área da superfície, a gente tem que pegar esse cilindro e planificá-lo, certo? Então, a planificação de um cilindro vai ser esta daqui. A gente vai ter as duas circunferências, né? Que o cilindro vai ter sempre duas circunferências paralelas, estão aqui as duas circunferências, e essa superfície lateral, a gente pode formar um retângulo, que é esse retângulo aqui, ó, que vai ser o comprimento da circunferência, certo? Porque 2πr não é o comprimento da circunferência, ou seja, o comprimento desse retângulo vai ser o comprimento da circunferência, e a altura desse retângulo vai ser a altura do cilindro. Então, a gente vai ter a planificação desse cilindro. Obtida a planificação desse cilindro, a gente pode calcular a área da superfície desse cilindro. Como é que a gente calcula? Primeiro, a gente calcula a área da base, certo? A área da base, como a base são círculos, a área de um círculo é πr ao quadrado, certo? A área lateral vai ser a área desse retângulo aqui, que compõe a superfície lateral, certo? A área lateral vai ser o quê?
o comprimento desse retângulo. O comprimento desse retângulo é 2πr vezes a altura desse retângulo, que é a mesma altura do cilindro. Então, a área lateral vai ser 2πr vezes a altura, ok? E a área total, como a área total vai ser toda a superfície do cilindro, toda a superfície do cilindro vai ter duas bases. Então, vai ter dois círculos como base, né? Por isso que eu coloco aqui duas vezes a área da base, porque eu tenho dois círculos como base, mais a área lateral, que é a área desse retângulo aqui, certo? Então, fica 2πr, porque a área da base era o quê? πr ao quadrado. Então, como é duas vezes a área da base, fica 2πr ao quadrado. Mais a área lateral era o quê? 2πr vezes h, que é a altura, certo? Então, tá aqui, 2πr vezes h. Aí a gente pode colocar aqui os fatores comuns em evidência. O 2 está aqui e o 2 está aqui. Então, a gente pode colocar em evidência aqui. O π está aqui e o π está aqui. A gente pode colocar em evidência aqui, certo? A gente tem o raio ao quadrado aqui e tem um raio aqui. Então, a gente tira um raio daqui, que está multiplicando esse outro raio, né? Porque tem raio ao quadrado, e vem para cá. Esse raio também a gente tira daqui e vem para cá. Como a gente tinha aqui raio ao quadrado, esse R aqui fica aqui dentro do parênteses. A gente só tirou um dos R's. Como era R ao quadrado, a gente tinha dois R's se multiplicando. Eu só tirei um. Como aqui só tinha um, aqui ficou só o H, né? Eu tirei os fatores comuns aqui e coloquei aqui. Aí a área total a gente pode calcular por essa expressão aqui ou por essa outra expressão, certo? Eu prefiro essa bem daqui, certo? Porque essa daqui a gente lembra que a gente vai ter duas vezes a área da base, que é πr ao quadrado, mais a área lateral, que é 2πr vezes a altura, que é o comprimento da circunferência vezes a altura do cilindro, ok? Eu prefiro essa daqui. Mas se vocês quiserem usar essa daqui com os fatores comuns em evidência, podem usar também. Vai dar preferência de vocês, ok? Peguei essa questão aqui, ó, da página 140, questão 4, para me fazer como exemplo aqui de cálculo da área da superfície de um cilindro. Vamos lá. Sabendo que o raio da base de um cilindro reto mede 2 centímetros e que a área da secção meridiana é 20 centímetros quadrados, calcule a área total da superfície de um cilindro. Então, a gente tem que usar essas informações para calcular a área da superfície do cilindro. A gente tem aqui, eu coloquei esse vídeo aqui para a gente perceber o seguinte, ó. A gente sabe o quê? Que o raio da base é 2 centímetros. Que a área da secção meridiana é 20 centímetros quadrados. Secção meridiana, quando ele fala de secção meridiana, ele está falando desse retângulo aqui, ó, que vai ter como base aqui, ó, os dois raios da circunferência e como altura aqui, a altura do cilindro. Aí a gente vai usar isso aqui para calcular. Ó. Vamos aqui ao próximo slide. A gente tem aqui, né? A secção meridiana vai ser esse retângulo aqui, que tem como base aqui os dois raios da base, da circunferência da base. Se o raio é 2 centímetros, então essa base do retângulo aqui vai ser 4 centímetros. E essa altura aqui que é o que a gente tem que encontrar para calcular a área total, beleza? Então vamos lá. A questão nos diz que a área da secção meridiana é 20 centímetros quadrados. E a gente tem que a secção meridiana é esse retângulo. A área do retângulo é o que? Base vezes a altura, ok? A base a gente já sabe qual é a medida, 4. Então a gente vai substituir base por 4. A altura é o que a gente tem que encontrar. Então deixa H aqui. E a gente sabe que isso tem que ser igual a 20 centímetros quadrados, certo? Aí a gente pode deduzir aqui rapidamente. Qual é o número que multiplica o 4 que a gente vai obter? 20. É claro que esse H aqui está na cara, né? É claro que esse H tem que ser igual a 5, porque 5 vezes 4 é igual a 20. Então, a altura desses cilindros é igual a 5, porque sendo assim, a gente vai obter, se a altura for 5, a área da secção meridiana, 5 vezes 4, vai ser igual a 20 centímetros quadrados, que foi o que a questão nos deu. Então, a gente obteve aqui a altura do cilindro, beleza? E a gente sabe que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área da base é πr ao quadrado, a gente multiplica por 2, e a área lateral é comprimento da circunferência da base vezes a altura do cilindro. 2πr é o comprimento da circunferência e h é a altura. A gente tem que substituir aqui só a medida do raio e a medida da altura que a gente encontrou. Raio é 2, né? Então vai ficar 2 ao quadrado aqui, o resto repete,
2π, o raio é 2, então a gente substitui por 2, e a altura é 5, então a gente substitui o h por 5. Aí é só calcular. Primeiro a potência, depois as multiplicações e por fim a soma, ok? Vamos lá. A potência aqui ó, vai ser 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2, 8. Então vai ficar 8π. A gente deixa o π ali como se ele fosse uma incógnita, mas ele é um número irracional, ok? Então ficou 8π. Vamos para cá, que a gente já pode multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Aí o resultado a gente multiplica por π, porque o π ainda está ali, a gente considera como uma incógnita, então fica 20π. Aí agora a gente pode somar esses aqui, porque eles têm esse coeficiente aqui em comum, que é o coeficiente π. Aí a gente pode somar, ok? Então 20 mais 8, 28π. A gente poderia dizer que a área total é 28π centímetros quadrados. Aí a gente pode fazer aquela velha aproximação, por isso que eu coloquei aqui até o aproximado. A gente aproxima π para 3,14, certo? Porque 3,14 é uma aproximação de π. Aí 28 vezes 3,14 vai dar 87,92, ou seja, a área total desse cilindro, da questão 4, é 87,92 centímetros quadrados, ou 28 π centímetros quadrados, certo? Isso aqui é uma aproximação dessa mesma área aqui, ok? A diferença é que a gente aproximou o π, beleza? Vamos seguir. Mais um exemplo aqui de área da superfície de um cilindro. Dado um retângulo de dimensões 3 centímetros e 5 centímetros, comparar a área lateral e a área total da superfície dos cilindros de revolução dele obtido, certo? Aí a gente pode obter esses dois cilindros aqui, ó. Se esse retângulo girar em torno do segmento de medida 3, a gente vai obter esse cilindro aqui, certo? Esse cilindro mais achatado. Se esse retângulo girar em torno desse segmento aqui de 5 centímetros, a gente vai obter esse outro cilindro aqui. Então a gente vai comparar aqui primeiro as áreas lateral. A área lateral é 2πr vezes a altura, que é no caso desse primeiro cilindro aqui. O raio dele é 5 e a altura dele é 3. Aí 2πr vezes a altura. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Então a área lateral vai ser 30π. A área total, ele usou aquela com os fatores em comum em evidência bem aqui, certo? Os fatores em comum são o 2, o raio e o π, certo? 2 vezes o raio, 10. E aqui dentro a gente tem o raio mais a altura do cilindro, certo? Então 2 vezes 5, 10. E aqui dentro a gente ia ter 5 mais 3, 8. 8 vezes 10, 80π. Então, a área lateral desse cilindro aqui é 30π e a área total é 80π. Agora aqui a desse outro cilindro. A área lateral desse outro cilindro vai ser 2πr vezes a altura. Nesse caso aqui o raio é 3 e a altura é 5, certo? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30π. Então a área lateral vai ser a mesma área lateral desse cilindro aqui achatado, certo? A área total desse outro cilindro aqui, ó, vai ser os fatores comuns aqui em evidência, né, que é o 2, o raio e o π, e o raio e a altura estão se somando aqui de novo dentro do parênteses. 2 vezes 3, 6. Aqui fora a gente tem 6. 3 mais 5, 8. 8 vezes 6, 48. Então a área total desse outro cilindro aqui vai ser 48π, certo? Nesse caso, a gente pode dizer que a área lateral desses dois cilindros aqui são equivalentes, são iguais, mas a área total é diferente. Esse cilindro aqui mais achatado, como os círculos das bases são maiores, a área total dele vai ser maior que a área total desse outro cilindro aqui que tem círculos com base, círculos menores. Se os círculos são menores, a área total vai ser menor que a desse outro aqui que tem círculos maiores como base, beleza? Então é isso aí, mais um exemplozinho de área da superfície e cilindro de revolução. No caso, os retângulos estão girando em torno de um de seus lados, ok?
Volume de um cilindro, página 140. O volume de um cilindro é semelhante ao volume do prisma. O volume do cilindro é semelhante ao volume do prisma, porque o volume do cilindro também vai ser a área da base vezes a altura. Quem é a base de um cilindro? A base de um cilindro é uma circunferência de raio R. E a altura é a distância entre as circunferências, entre os círculos das bases do cilindro, certo? Então é semelhante ao volume do prisma, que também é a área da base vezes a altura. Então, portanto, o volume de um cilindro de raio R e altura H é dado por a área da base, se a base é um círculo, a área de um círculo é πr ao quadrado, vezes a altura desse cilindro, vezes a distância entre as bases do cilindro, entre os círculos das bases, certo? Então, o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura, ok? Vamos aqui para um exemplo, né? Primeiro, deixa eu falar aqui, ó. A gente tem dois cilindros aqui, um reto e um oblíquo. De novo, geratriz no cilindro oblíquo é diferente da altura. Geratriz no cilindro reto é igual à altura, beleza? E aqui não importa, certo? Vale o mesmo volume aqui para os dois tipos de cilindro, reto e oblíquo. Mesma coisa vale aqui, ó. Tanto no reto quanto no oblíquo, no cilindro, reto ou oblíquo, a base, o volume vai ser igual à área da base vezes a altura, certo? Não importa se ele seja oblíquo, o volume vai ser a mesma coisa. Vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, a área do círculo da base, vezes a altura, que é a distância entre os círculos das bases, ok? Vamos seguir. Temos aqui outra questão do livro, da página 141, questão 10, que eu peguei como exemplo de volume de um cilindro. Vamos ler aqui. Um cilindro de revolução com 10 centímetros de raio da base foi cortado por um plano paralelo a seu eixo e distante 6 centímetros dele. Dele é quem? Desse eixo, do eixo do cilindro. Esse plano está a 6 centímetros do eixo do cilindro. Sabendo que a área da secção determinada pelo plano é 80 centímetros quadrados, calcule o volume do cilindro. Vamos vir aqui para o GeoGebra para vocês perceberem melhor o que essa questão nos quer dizer, certo? Porque no GeoGebra a gente vai ter a parte lá em 3D que fica melhor de vocês observar o cilindro e esse plano seccionando o cilindro. Vamos lá. Pronto, estamos aqui no GeoGebra. Essa aqui é a janela algébrica e essa aqui é a janela 3D. Na janela 3D aqui a gente tem o cilindro. O que a questão nos diz? Que a gente tem um cilindro de raio 10 centímetros e que esse plano aqui, ó, seccionou ele de forma paralela ao seu eixo, certo? E distante 6 centímetros do eixo, certo? Aí o que a gente tem que observar? Ele também nos disse que a secção tem área de 80 centímetros quadrados. A secção é o que é em comum ao cilindro e o que é em comum ao plano. E essa secção vai ser o quê? Esse retângulo aqui. E a questão nos diz que esse retângulo tem área de 80 centímetros quadrados. É isso que a gente tem que perceber primeiro, certo? Aí, ó, se ela diz que esse plano aqui, ó, certo? O plano está aqui, não tá? A gente vê ele de cima agora. Se esse plano está distante do eixo 6 centímetros, a gente pode obter aqui um triângulo retângulo, certo? A hipotenusa vai ser o raio da circunferência, e a gente tem a medida desse cateto aqui, que é 6, né? Porque o plano está a 6 centímetros do eixo, e aí basta a gente encontrar esse outro cateto aqui para a gente ter a medida da base desse retângulo aqui, da secção do cilindro, certo? Porque se eu obter esse cateto bem aqui, ó, certo? Que é o que a gente vai encontrar, duas vezes ele, a gente vai ter a base dessa secção aqui, ó. Estão percebendo aí? Perceberam aí? Então vamos voltar lá para o slide. Então aqui, ó, a gente tem o raio, né? Distância do centro até a circunferência do círculo é 10 centímetros. A gente tem aqui o plano aqui, lembra lá do plano? O plano está aqui. E o plano está distante 6 centímetros do eixo do cilindro. Então a gente tem esse triângulo retângulo aqui, hipotenusa 10, um dos catetos 6, e esse outro cateto que é o x que a gente quer encontrar. Aí a gente pode fazer aqui um teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa 10 ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado, certo?
Aí a gente deixa o x desse lado da igualdade, x ao quadrado desse lado da igualdade, e manda o 6 ao quadrado, subtraindo o 10 ao quadrado, certo? Aí vamos resolver essas potências aqui. Repete o x ao quadrado igual 10 ao quadrado é 100, menos 6 ao quadrado é 36. Repete o x ao quadrado igual a 100 menos 36 é igual a 64. Para nossa sorte, 64 é um quadrado perfeito. Então, aqui o expoente 2, que estava desse lado da igualdade, eu passo para o outro lado da igualdade como raiz quadrada, certo? E raiz quadrada de 64 é 8. Então, esse x vai ser igual a 8, certo? Então, a gente encontrou a medida desse x aqui. E esse x aqui, ó, que a gente vai ter 2x, que vai ser o quê? Que eu falei lá, que é a base da secção do cilindro, certo? A gente chama de secção do cilindro porque não passa pelo eixo do cilindro, então não vai ser secção meridiana, certo? Se não passa pelo eixo do cilindro, não é secção meridiana, é uma secção qualquer. Essa secção vai ter essas duas partes aqui com medida x. Então, a gente vai ter aqui 2x como base, certo? E essa altura aqui vai ser a mesma altura do cilindro, que é o que a gente também quer encontrar. A gente já encontrou x, então essa base aqui vai ser 2 vezes x. X é 8, então essa base aqui vai ser 16. 16 vezes a altura do cilindro, a gente vai encontrar a área dessa secção aqui. E a área dessa secção é o quê? 80 centímetros quadrados. Então, a gente já tem a base que é 16, né? Porque 2 vezes 8 é 16, ok? E a gente quer encontrar a altura do cilindro, certo? Então, a gente deixa só a altura desse lado da igualdade e o 16 que estava multiplicando a altura vai dividindo o 80. 80 dividido por 6 é 5. Então, a altura desse cilindro vai ser igual a 5. A gente tendo agora a altura do cilindro, né? A partir dessa área da secção, que a gente obteve a altura, né? E a gente já tinha o raio. O volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura do cilindro. Se a gente já tem essas duas medidas aqui, a gente já tinha a medida do raio e agora a gente obteve a medida da altura do cilindro. Está fácil de calcular o volume desse cilindro. Então é só substituir, né? O raio ao quadrado, então vai ficar 10 ao quadrado, vezes a altura é 5. Então vamos lá. Então, fica o volume do cilindro, 10 ao quadrado é 100. Eu prefiro que o 10 aqui fique na frente do π, é melhor, né? Então fica 10 ao quadrado é 100, então fica 100π vezes 5. É 5 vezes 100, 500π. A gente poderia parar bem aqui em volume igual a 500π centímetros cúbicos, certo? A gente pode fazer aquela velha aproximação de novo. A gente aproxima π para 3,14, então 500 vezes 3,14 vai ser igual a 1.570. Então, o volume desse cilindro é aproximadamente 1.570 centímetros cúbicos, ou 500 π centímetros cúbicos, certo? Isso aqui é uma aproximação de 500 π centímetros cúbicos, ok? Então, está calculado o volume, certo? Aí depende muito do que a questão do exame pedir. Se ela pedir a resposta dessa forma aqui, você deixa dessa forma. Se ela pedir uma aproximação, você aproxima, ok? Meu muito obrigado a todos os alunos online presentes nessa aula virtual. Gostaria de salientar que vocês podem sim me procurar aí. Qualquer dúvida aí nos exercícios, vocês podem me procurar, que eu vou estar à disposição. Não deixem de fazer nenhuma questão por dúvidas. Me perguntem, tirem essas dúvidas comigo, que eu vou estar à disposição de vocês, certo? Qualquer dúvida, estou às ordens. Então, tchau, valeu, até a próxima.